Durante séculos, as mulheres tiveram seus corpos controlados, suas vozes silenciadas e dores minimizadas. A saúde era tabu, a ideia de força feminina era suportar e continuar. Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Feitas mais de 15 nessa jornada cheia de informação. Sobre lei, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal. Vida legal, vida legal, vida legal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Vida Legal. Aqui é o nosso espaço para tratar de tudo que importa no nosso dia a dia e sobre qualidade de vida dentro e fora do trabalho. Meu nome é Karine Vaz, sou juíza do TRT 15 e também uma das diretoras da SMAT 15. E hoje eu tenho um misto de alegria e tristeza. Alegria por a gente ter conseguido concretizar esse projeto, né, tão bonito do nosso podcast, mas também uma pontinha de tristeza porque é o nosso último episódio dessa temporada de 2025 e a gente tratou de temas muito especiais. A gente falou de saúde física, saúde mental, falou de infância, de aposentadoria, de perspectivas do direito do trabalho, falou também de inteligência espiritual, de treinamento cerebral. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente vai tratar de um tema que, por óbvio, é muito importante para mim e para todos que estão aqui presentes, que é a saúde e força feminina, né? E para falar desse assunto, eu tenho aqui do meu lado minha amiga Leidiane, que também é juíza e também é diretora da SMAT. E o que a gente pode falar disso, né? Durante séculos, as mulheres tiveram seus corpos controlados, suas vozes silenciadas e dores minimizadas. A saúde era tabu, a ideia de força feminina era suportar e continuar. Mas hoje a gente sabe que a força é também estar em pedir ajuda, buscar informação, respeitar seus próprios limites e dar as mãos. Hoje as mulheres já ocupam quase todos os espaços, mas ainda enfrentam muitos desafios. Então, Leide, vamos conversar, seja muito bem-vinda e faça, por favor, a apresentação das nossas convidadas. Muito obrigada, Karine, mais uma vez. Tenho a honra aí de finalizar essa temporada. Eu comecei a temporada e agora tenho essa grata alegria e também esse misto de tristeza por estarmos aí na nossa reta final. Mas quem sabe virão outras temporadas, Sim, vamos né? ver se a gente continua em 2026. Exato. E aqueles que estão nos assistindo, já compartilhem, curtam, né? Sigam nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, porque estamos aí com vários episódios incríveis, como você mencionou. E hoje, né, para falar sobre saúde, prevenção, acolhimento, nós temos duas mulheres incríveis. Gostaria de apresentá-las. Doutora Eleonora Bordini Coca, desembargadora do TRT 15 desde 2012, vice-diretora da Escola Judicial do TRT 15, coordenadora do Subcomitê de Equidade, representante da região Sudeste no Programa Nacional de Equidade e uma das coordenadoras do coletivo feminino TEIA, do nosso tribunal. Seja muito bem-vinda, doutora Eleonora, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Leidiane, obrigada, Karine, é uma alegria estar aqui para conversar com vocês e com quem vai nos ouvir também. Ótimo, já estou ansiosa para ouvi-las. Temos também a doutora Luciana Nicolete Gumiero Cano, médica ginecologista obstetra, especialista em oncologia pélvica no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, tem consultório em Jundiaí e também vai nos prestigiar na nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Fico muito feliz de ter sido convidada para conversar. Sim, então vamos lá, né? Para entrar nos assuntos que a gente tem para tratar hoje, acho que a primeira coisa que a gente quer saber e que até nos foi pedido para tratar, né, pelas associadas, é sobre os cuidados que a gente tem que ter, né, durante a nossa vida e a vida da mulher. A gente passa por diversas fases, né? A gente tem a infância, a adolescência, a idade fértil, depois climatério, menopausa, focando aí na mulher mais madura, né? A partir da idade fértil e também essas fases posteriores. Quais cuidados principais que a gente tem que ter nessas fases, doutora Luciana? Então, né, a mulher na idade fértil, menopausa, tudo, né, os principais cuidados é procurar, né, fazer a rotina ginecológica anual, né, que inclui todos os exames, né, que vão durante a vida. Tem o Papa Nicolau, que é a citologia oncológica, né, que atualmente eles estão até em mudança, né, dos protocolos, que há pouco tempo atrás a gente colhia
anual, né? Aí passou a colher 2 exames normais, se tivessem normais, colher a cada 3 anos, né? E atualmente agora eles estão mudando de novo o protocolo para o DNA do vírus HPV, né? Que é o maior causador do câncer do colo, né? 99% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. E aí também chamar atenção para a vacina, né? Do HPV, que hoje em dia... Começa cedo, né? Começa cedo. Qual que é a idade? 9 a 15 anos. Ah, sim. As crianças já podem ser vacinadas no SUS. E a vacina do SUS é a quadrivalente, que vai proteger contra 4 subtipos, né? E no particular agora já tem a nonavalente, que ela aumenta a proteção, né? São 9 subtipos de HPV que ela vai proteger. Além da citologia oncótica, temos para as mulheres mais maduras a mamografia, que é a partir de 40 anos. Isso pode ser mudado se você tiver fatores de risco, né, família, ou até questão genética, né, aí a gente pode estar adiantando esse exame, mas normalmente a partir dos 40 anos. No SUS, eles estão até mudando o protocolo, mas normalmente eles orientam a cada 2 anos a mamografia. Mas a partir dos 40, o ideal é anual mesmo. Fazer a mamografia. É né? meio chatinho, mas tem que fazer, chatinho. né? E aí tem os exames complementares, né? Ultrassom de mama, se houver necessidade, ressonância, né, de mama, que também vai complementar a mamografia, mas o principal é a mamografia. Né? Ultrassom transvaginal, para avaliar o ovário, né? Patologias como miomas, né? E problemas de malformações, né, ginecológicas que podem ter também, né? Ultrassom de tireoide, que acho que depois também mais para o climatério, para a menopausa é importante fazer, tem muitas alterações, né, na tireoide nesse período. A densitometria óssea, que é importantíssima, para avaliar risco de fratura, né, nos idosos, que é uma questão importante para a mobilidade, né, na fase mais avançada da vida. E acho que é basicamente isso, os exames principais. E aí tem questão de saúde emocional, que eu acho que é importante. Acho que a gente tem que abordar isso para todas as mulheres, né? No consultório também, que é o que atualmente é o que mais a gente tem recebido, né? Essas queixas, né? Eu até vi que fizeram uma pesquisa e os brasileiros consideram que o problema mais sério de saúde atualmente é saúde mental, né? Está relacionado muito a essas mudanças hormonais da mulher, né? Então, tanto na adolescência, quanto no período de gestação e pós-parto, e na menopausa, né? O importante é a prevenção. Sim. Né? Que é uma cultura de prevenção que necessita ser ampliada. Assim. E dentro dessa questão desses temas, que as nossas associadas acreditam que terão muito interesse, temos o sonho da maternidade. Né? O sonho da maternidade que algumas vezes pode se tornar também ali a dor, né, de tentativas frustradas. Quais seriam as principais causas das dificuldades para engravidar e o que as mulheres elas precisam saber sobre fertilidade, sobre planejamento reprodutivo? Então, atualmente a principal causa de infertilidade é a idade, né? A mulher hoje em dia está engravidando mais tarde, né? E a gente sabe que quanto mais tarde, menos as possibilidades, né? Diminui muito a fertilidade. Então, a idade é uma questão, né? Aí tem as patologias anatômicas, né? Obstrução de trompas por conta de doenças sexualmente transmissíveis que podem acontecer, né? A endometriose. A síndrome de ovário policístico, que também atrapalha bastante, e aí está relacionado muito ao estilo de vida, né? Alimentação, exercício Acho que isso físico, a gente falou em todos os episódios, né? Alimentação, sim, exercício físico. Né? O estresse interfere muito, né? A ansiedade, essa coisa de ficar, né, no reloginho ali, tem que fazer hoje, porque isso atrapalha também, acho que é uma coisa que... E acaba que tem um peso sobre a mulher, né? Porque a gente tem que encarar questões de fertilidade como questões do casal, mas a sociedade acaba depositando na mulher.
E então a gente tem que pensar nisso também, né? Para não ficar um peso tão grande nela, como se só ela fosse responsável. E não é, né? E tem também a questão de que é a mulher que vai ter todo o tratamento, né? Se tiver que fazer a parte hormonal, isso mexe muito com o psicológico, ficar tomando, incha, muda o corpo. Então é muito difícil. Uhum. Eu sei que é uma pergunta que talvez seja complicada para responder assim, de uma forma mais objetiva, mas nós temos visto alguns casos de gravidez mais tardia. Sim. Né? Há um limite, assim, vamos dizer, que diz que, não sei se é mito ou não, é uma curiosidade minha, de algumas mulheres que engravidam pré-menopausa, no climatério, início da menopausa, há um aumento ali de risco nessa fase ou não? Não, na verdade o risco diminui, né? Sim. O risco de gravidez, se você for pensar, uma mulher de 30 anos é 20% de Sim. chance, uma mulher de 40 chega o quê? 5%, 2%, né? Sim. Então vai diminuindo o risco. Mas pode acontecer, enquanto a mulher estiver menstruando, né? Ela tem possibilidade de estar ovulando. E às vezes a mulher está naquele período de irregularidade menstrual, menstrua um mês, depois me fica 3, 4 meses sem menstruar, e aí não tem essa ovulação, aí pode acontecer, e aí fica grávida, né? Sim. E aí acha que está na menopausa, não está. Não está realmente. Ainda, porque a menopausa, ela é a data da última menstruação. Sim. Entendeu? Geralmente por volta de que idade? 45 até 55 anos. Tem um período aí, né? Sim. Que pode acontecer. Essa janela. Né? Essa janela. E a gente não pode falar de mulher sem falar de feminismo, né, doutora Leonora? Acho que é um tema aí que já causou muita polêmica, algumas pessoas até evitam por causa disso, mas é muito importante que a gente trate sobre isso, né? Você poderia explicar para a gente, para quem está nos ouvindo, o que é o feminismo e como que a gente lida bem com esse termo, como que a gente pode utilizar no nosso dia a dia? Bem, na verdade, a palavra feminismo é muito mal compreendida, né? Porque muitas pessoas entendem o feminismo como o contrário do machismo. E isso é extremamente equivocado, né? Porque o machismo, sim, ele oprime, ele discrimina, né? Ele, na verdade, exclui as mulheres. E o feminismo não. O feminismo é um movimento de inclusão. É um movimento de igualdade. Né? Quando a gente pergunta para uma pessoa se ela é feminista, algumas dizem, não, eu não sou. Mas quando você pergunta, você gostaria que a sociedade fosse mais igualitária, que fosse mais socialmente justa? Né? Claro, todo mundo gostaria. No fundo, todo mundo é um pouco feminista. Quem quer uma sociedade mais justa é feminista. Né? Então, assim, a gente precisa desmistificar a palavra. Ela é mal compreendida, ela já foi... a gente vive a era da mentira, né? Assim, de fake news, né? E, infelizmente, o feminismo é muito atacado, né? Estigmatizado. Mas, na verdade, a inclusão, é um movimento de inclusão. Se hoje nós estamos aqui, né, profissionais, trabalhadoras, votamos, casamos, descasamos, né, trabalhamos naquilo na profissão que escolhemos, nós devemos muito às mulheres que nos antecederam, né, às feministas que nos antecederam. Então, eu penso que é um exercício diário, desmistificar a palavra, né? E dar força ao feminismo, assim, traduzir o que é o feminismo, nós temos várias obras que tratam disso, né? Mas tem um conceito, até para nós da área do direito, que gostamos muito, de Marilena Diniz, né? Marilena diz, vou até ler, que o feminismo é um movimento que busca equiparar a mulher ao homem no que atina aos direitos, emancipando-a jurídica, econômica e sexualmente. Né? Então, isso é um movimento de igualdade. Né? É necessário que a gente compreenda e entenda a história também das mulheres que nos antecederam, das feministas que conseguiram tantas conquistas. A Constituição de 88, por exemplo, os direitos que estão lá assegurados às mulheres não caíram do céu. Né? Não foi lá um dia iluminado, alguém falou, não, vamos lá colocar no artigo 10 do ADCT, né, aqueles direitos para as mulheres gestantes, não. Tudo isso foi decorrência de movimentos de mulheres feministas parlamentares que se uniram,
né? Elas tinham até uma alcunha, né? Falaram que as parlamentares do batom, né? Sim. A gente conhece essa história. Então, essas mulheres, elas fizeram história e hoje a gente se beneficia desses direitos, né? Então, a gente precisa trabalhar na conscientização das pessoas para a importância das lutas feministas. É, né? porque querem colar a imagem de que feminismo são as mulheres de topless fazendo protestos, e é muito mais que isso, né? Não, sim. A gente Se quer mistura ter muito com a questão política, né? E não é esse o escopo do feminismo. Na verdade, eu acho que é deturpação, Sim, porque assim, sim. o homem é um ser político, né? O ser humano é um ser político. Eu acho que é a deturpação mesmo que é o que acaba... tornando um tabu, né? o Sim, feminismo. porque assim, são mulheres que não se depilam, mulheres Sim. que não pintam a unha, A gente só quer mulheres ter que o não poder de cortam o cabelo. escolha, né? Sim. Que ninguém E, na decida verdade, por nós o que a gente quer. E a gente quer a inclusão das mulheres. Nós, que estamos numa profissão que tem um status social, que sabemos que tem, né, que tem uma posição de poder, nós ainda temos algumas facilidades que muitas mulheres não têm. E isso é importante também, olhar para todas as mulheres e não apenas para as mulheres que são próximas a nós, né? Quando a gente fala, por exemplo, de assédio, eu já fiquei na comissão de enfrentamento ao assédio do nosso tribunal. Os casos que chegavam até nós eram casos de mulheres, na sua grande maioria, assim, mais de 90%. Né? Então, nós precisamos ter um olhar atento para as mulheres que estão, porque o assediador, eu costumo dizer que o assediador, esse predador, né, esse assediador que tem essa postura e gosta de assediar, na verdade, ele gosta de exercer uma posição de poder, né? Ele na verdade, ele acaba colocando como alvo, elegendo como alvo, as mulheres que estão numa posição mais frágil, né? Que estão numa posição mais vulnerável. Então, a gente tem que ter esse olhar atento para as mulheres que trabalham conosco, para todas as mulheres, servidoras, terceirizadas, estagiárias, né? E isso, o feminismo nos ajuda. Ele é uma lente que nos ajuda a olhar o mundo dessa forma, né? De uma forma mais inclusiva, com menos violência, né? Então, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho mais de feminismo e, no final, eu posso até deixar dica de 2 livros que, para mim, foram essenciais. Por favor, será de grande valia. E, aproveitando o gancho, doutora Eleonora, a senhora falou da questão, né, dos estagiárias, das servidoras, dentro do tribunal, a senhora que exerce um cargo de poder, a desembargadora, o feminismo, ele é tratado com mais naturalidade? Quais os obstáculos que a senhora enfrenta ou enxerga dentro do tribunal, exercendo um cargo de autoridade, né, perante a sociedade? Quais são as maiores dificuldades aí para que essa cultura do feminismo seja disseminada de uma forma mais ampla? Lidiane, recentemente a Enamate divulgou uma pesquisa que fez com as magistradas. E nós soubemos ali que mais de 68%, em torno de 68% das magistradas disseram que sofreram episódios de discriminação no trabalho, né? Então, assim, o judiciário, ele está dentro da sociedade, ele tem os mesmos problemas que nós encontramos na sociedade, nós vamos encontrar no judiciário. O que eu vejo hoje de diferente, que me parece mais animador, é que nós temos, por exemplo, em relação ao assédio, nós temos uma comissão de enfrentamento ao assédio. O assédio sempre existiu, não é verdade? Só que, assim, ter uma comissão de enfrentamento ao assédio é recente. Né? Sim. Resolução né? Resolução do CNJ de 2022, salvo engano. Muito recente. Então, é recente, ou 2021. Sim. Então, é recente. Né? Hoje nós temos subcomitês de equidade, é recente. Né? Programas de equidade. Então, o que eu vejo é um judiciário trabalhista, pelo menos, que é onde nós estamos, né? Eu não conheço a realidade da justiça estadual, nem da federal, mas um judiciário mais preocupado
e em tratar as suas feridas. Porque quando eu estava na comissão de enfrentamento ao assédio, eu dizia, assédio existe em qualquer lugar. A diferença é se você vai colocar debaixo do tapete ou se você vai trazer à luz e vai enfrentar, né? E nós precisamos criar uma cultura que não seja assediadora, né? E isso leva tempo, mas eu sou otimista nesse aspecto, porque os primeiros passos, e até muitos passos já foram dados, né? O que a gente precisa é continuar nesse sentido. Uma construção. É uma construção. E faz parte até, assim, da gente pensar na criação dos nossos meninos, né? Pra gente Sim. ter um mundo que comece inclusivo desde a infância Dentro e de aos casa. poucos, né? Essa realidade vai se alterando. Sim, é porque, assim, o machismo, eu gosto muito, já até vou adiantar, um dos livros que eu gosto demais é da advogada Ruth Manos, né? Que ela tem um pequeno manual, um manual antimachismo, que ela se inspirou no manual da Djamila Ribeiro, né? E é um livro, assim, excelente, ele deveria ser dado nas escolas, né? Ele é um livro bastante acessível e ela diz algo muito interessante, que o machismo, a gente precisa desconstruir o machismo que existe em nós, né? Cada dia, como se fosse uma parede de Lego, cada dia tirar algumas peças dessa parede de Lego, né? E isso na nossa casa, em qualquer lugar, né? É quando você está lá na sua casa e o seu filho homem não tira o prato da mesa, não lava a louça, não põe a roupa para lavar. Quando você diz que essa atribuição é sua ou de uma empregada, você está criando uma cultura machista, né? Mas também nisso tem esperança, porque eu vejo os meninos hoje bem diferentes, né? Tem até isso acontece na minha casa. A minha mãe, uma senhora de 87 anos, né? Quando meu filho vai lá, o meu filho mais novo, ele gosta bastante, ele ajuda muito, ele pega a louça, né, nem ajuda, ele faz a parte dele, ó, tá vendo? Esse é um cacuete, não é ajuda. Ele está fazendo a parte dele. Então, ele lava a louça e minha mãe fala assim, não, deixa aí, deixa que depois eu vou lavar. Se eu vou fazer isso, ok, tudo bem, entendeu? Porque essa atribuição ainda é vista como uma atribuição da mulher. Né? Todo mundo precisa se desconstruir, né? E eu Sim, até vejo que os homens, eles estão reconstruindo uma masculinidade também, né? Assim, eu quero crer que uma boa parte dos homens já tentam fazer isso, assim, de fazerem diferente, né? De fugir desse machismo estrutural que a gente... Essa divisão sexual do trabalho. que a gente foi acostumado e eu vejo um movimento, assim, bem positivo. Voltando no climatério na menopausa, que a gente quer muito saber sobre isso. Muito nos interessa. Que está no horizonte. Doutora Luciana, quais são as opções que a gente tem hoje de reposição hormonal? Quais são as alternativas que a gente precisa aprender para... Quando chegar no momento certo, que pode ser que demore muito. Sim. A gente está preparada, no caso fictício. Então, a reposição hormonal, primeiramente, eu acho que é importante frisar, ela não necessariamente é todas as mulheres, não é uma coisa obrigatória, né? Ela vem para melhora de qualidade de vida, tá? Então, tem pacientes que não desejam, não querem, aí fica, né? Mas tem pacientes que sofrem muito. E aí você tem que tentar melhorar a qualidade de vida mesmo, sintomas, né, tudo. A gente tem a reposição hormonal mesmo, né, que é o estrogênio e a progesterona, né, e aí tem que desmistificar muito essa questão de que aumenta risco de câncer, essas coisas hoje em dia mudou muito. Existe muito medo ainda, né? Nas conversas que nós tratamos, geralmente as pessoas têm medo e muitos mitos em torno, vai dar câncer, vai prejudicar minha saúde, então a pessoa às vezes prefere levar nas costas todos os sintomas que a menopausa traz sem nenhuma ajuda. Sim, então, na verdade hoje em dia a gente já mudou muito, né, a forma de repor o hormônio, né? Hoje em dia a gente usa os bioidênticos, são os transdérmicos. É lógico que ainda tem os orais, mas mudou muito a composição hormonal de tudo, né? Então, a gente sabe hoje em dia que não é verdade o fato de aumentar o risco de câncer, né? Então, a paciente que usa só estrogênio, inclusive, ela tem um risco praticamente zerado de evoluir com câncer por causa da reposição hormonal, né?
Então, eu sou super a favor. Se a paciente deseja, a gente pode. É tudo muito individualizado, né? Tem que ver quais são as queixas, tudo jeitinho. Aí, opções que teríamos são os fitoterápicos, né? Cimicifuga, isoflavonas, né? Que vão ajudar basicamente nos fogachos, né? Que são os calores, irritabilidade, às vezes na insônia, né? Tem algumas mulheres que referem melhora significativa com eles, né? E, no geral, acho que, assim, todo mundo mudanças de hábitos. E a névoa mental, né? Que a gente mais ouve falar também. Ela Parece que tá existe, todo mundo com essa névoa mental. Então, na verdade, assim, a falta do estrogênio, né? Porque, assim, os sintomas da menopausa são basicamente a falta do estrogênio cerebral, né? Então, atinge... são mudanças que ocorrem, não é nem no ovário, mas é mais cerebral mesmo. Então, a questão dessa névoa... do brain fog que eles falam, né? Então, é muito... as mulheres realmente perdem, né? Ficam mais... perdem a memória, né? Perdem... acabam não lembrando muito das coisas, né? Dos acontecimentos, tudo. Isso está muito relacionado também em conjunto com o estresse, né? Porque a gente acaba fazendo tudo muito no automático. Então, aí piora mais. Né? E é possível passar de uma forma mais leve? Além da reposição, o que a gente pode fazer para passar essa fase mais tranquila? Exercício físico, qualidade de sono, diminuir o estresse, né? Então, algumas meditação, né? Alternativas que façam com que a paciente tenha saúde mental, né? Vários temas que nós já tratamos aqui no nosso podcast. A própria terapia, acho importante, né? Desmistificar um pouco, né? Poder falar sobre isso também já é um grande passo, né? Que antigamente ninguém falava sobre esses temas. Conversar com, sei lá, se você não vai numa terapia, com uma pessoa que está passando por isso, que já passou, trocar, né? Acho que é super importante. E existem contraindicações para reposição? Sim, a paciente que teve câncer de mama, né, tá indicado, né, que tem antecedente de trombose, tromboembolismo, AVC, doenças hepáticas, né, alterações hepáticas também é uma contraindicação. E falando sobre câncer, nós temos que nos lembrar do Outubro Rosa, né, que é o mês da conscientização sobre o câncer de mama. E o tema ele vai além dos exames. Como que o Outubro Rosa pode inspirar uma cultura de prevenção? Qual a importância desse marco? Na verdade, eu vejo o Outubro Rosa como uma forma de educar, né? Então, é você informar a população, né? De uma forma simples, né? Para atingir todas as camadas, né? Sobre a prevenção, como você prevenir. Os exames que você tem para fazer, que você tem que fazer a consulta, passar no ginecologista e fazer um acompanhamento. E doutora, na sua experiência profissional, as mulheres estão procurando mais os exames preventivos ou ainda há uma resistência? Não, as mulheres têm procurado mais, né? Ainda tem uma parcela da população que não vai muito, né, não procura muito, mas é mais as mais antigas, né, as que não se tocam. Hoje em dia eu acho que é importante a questão do Outubro Rosa de ensinar a paciente a fazer o autoexame, a se ver no espelho, a se palpar, a perceber as mudanças, né, e antigamente não se fazia isso, né. Acho que basicamente era um tabu. Hoje em dia já mudou. Mas precisa mudar mais. A importância da informação. E a gente está falando de cuidado, e eu acho que é muito importante isso de poder conversar, contar com outras mulheres, né? Doutora Leonora, como que a senhora percebe isso entre as magistradas, servidoras? Fala pra gente também da TEIA, o coletivo feminino. Qual que é o papel desse coletivo? Onde que ele entra nisso tudo? E como ele surgiu? E antes de entrar no coletivo, eu vou dar um testemunho que eu comecei a fazer reposição hormonal este ano.
E eu procurei, até então eu não sentia nada, eu não tive os fogachos, né? Mas o que me atrapalhou foi exatamente a névoa mental. E para mim ela ocorria, e de vez em quando ocorre, de esquecer uma palavra básica, assim, banal, por exemplo. Isso é uma caneta, sabe? Quando você olha, mas é o que mesmo, como chama? A palavra vem... Isso afeta a autoestima, né? Na verdade, isso me preocupou, Karine, porque o nosso trabalho é intelectual, né? Você faz sessão, você tem que ter um raciocínio rápido para responder, né? A sessão é um momento... É bem diferente das audiências, né? Que também precisa de um raciocínio rápido, né? Mas ali na sessão você tem um advogado sustentando, você tem que dar um retorno rápido. E foi exatamente numa sessão onde a palavra acessório sumiu da minha cabeça. E eu falei assim, algo está estranho. E aí procurei minha médica e já me sinto bem melhor, assim. E a senhora já procurou diretamente o ginecologista? Sim, eu vou à ginecologista todos os anos, eu já tinha a consulta marcada. E na penúltima vez que eu fui, como eu não tinha sintomas significativos, então não comecei a reposição, mas aí eu comecei a perceber, e esse dia da sessão foi para mim muito impactante. Falei, como que eu esqueço a palavra acessório, né? Sim. E foi que eu comecei a fazer reposição, para mim está sendo muito boa. Eu não perco o meu remédio de jeito nenhum, tomo direitinho. Posso esquecer outros, mas da reposição eu não esqueço. Bom, o Grupo TEIA, né, o nosso coletivo, hoje existem muitos coletivos. Né? O que é um coletivo para aquele telespectador ali que não conhece? Nunca ouviu falar disso. O coletivo, ele é uma reunião, né, de pessoas, né, como o próprio nome diz, com algum propósito, né? É assim que eu vejo um coletivo, né? E existem vários coletivos de mulheres, né, no judiciário. Porque o judiciário, o nosso tribunal hoje, só fazendo um paralelo, o nosso tribunal até que tem um número significativo de mulheres no 2º grau, né? Nós estamos dentro da resolução do CNJ. Mas não foi sempre assim no nosso caso, em outros tribunais há pouquíssimas mulheres, né? Tem tribunal que nunca teve mulher, né? Então, assim, isso é um sintoma de uma sociedade machista, né? Voltamos ao feminismo, né? Então, assim, os homens, eles conseguiam, a gente percebe que eles conseguiam com mais facilidade as promoções, e não é só a questão da promoção, é a questão de entender, de se entender. Por exemplo, eu sei o que acontece comigo no gabinete do tribunal, mas eu não sei o que acontece com a juíza substituta, eu não sei o que está acontecendo com a titular, quais são as dificuldades que elas enfrentam, eu não sei o que acontece com as terceirizadas, eu não sei o que acontece com as servidoras. Então, a gente quis, nesse coletivo, primeiro, se entender, né? E ao contrário de outros coletivos que foram surgindo no país, o nosso começou no 2º grau, porque nós percebemos que nós tínhamos muito em comum, mas eu conversava de vez em quando com a Luciana, de vez em quando com a Karine, mas eu não conversava com todas. Aí foi chocante quando a gente parou para conversar e percebeu que nós tínhamos vários temas em comum e que a gente precisava conversar e pensar melhor, né, a nossa profissão, pensar melhor o que acontece ao redor, né? Como enfrentar, por exemplo, uma interrupção de fala. A interrupção de fala é muito comum, né? E assim, a pessoa não acorda de manhã, o colega não acorda e fala, hoje eu vou interromper. Não, mas ele interrompe com naturalidade numa sessão de julgamento e você nem percebe às vezes. Se acostuma com aquilo. Você vai se acostumando com as pequenas, com as microlesões, né? Então, a gente resolveu conversar, entender melhor. Por exemplo, às vezes uma colega, a gente percebia muito isso, a colega levava um voto divergente, ela era esquecida depois do voto. Depois, os colegas falavam, não, um fala... Ele não faz referência a ela, ele leva a mesma ideia, aí ele é sempre lembrado, né? Por que isso acontece? Na verdade, a gente quer entender por que isso acontece, como é que a gente pode mudar. E são muitos temas, né? Então, nós começamos a nos reunir, Lidiane, pensando em letramento,
Vamos conversar sobre machismo, vamos conversar sobre o feminismo, vamos falar sobre racismo também, porque assim, a gente não quer, hoje, se você olhar para o segundo grau, a predominância de pessoas brancas, né? Nós não podemos esquecer das mulheres negras, né? As mulheres negras, se eu sofro com machismo, as mulheres negras sofrem muitas vezes mais. Né? É por isso que alguns autores até falam de feminismo no plural, né? Porque são vários feminismos. E aqui eu deixo outra dica, de Bell Hooks. Bell Hooks é uma autora negra. Infelizmente, ela faleceu jovem, né? Assim, e ainda produzindo muito, ela tem vários livros. Mas o livro dela, O Feminismo é para Todo Mundo, ele é excelente, porque ele mostra todas as lutas feministas que aconteceram, né? Inclusive a crítica a esse feminismo só branco, né? Onde as mulheres brancas pensam no feminismo apenas como espaço de poder, né? Para ocupar um espaço que foi masculino. Não, a gente precisa ter uma visão maior, né? A gente precisa entender de uma forma mais ampla. E aí foi aí que nós começamos a trabalhar primeiro entre colegas do segundo grau esse letramento. E foi tão interessante que a gente começou a achar que outras pessoas, outras colegas poderiam ter interesse. Aí ampliamos, chamamos as convocadas gostaram. Então agora vamos convidar todas as colegas. Aí chamamos todas, né? Tentamos chamar todas, né? Mas é um convite mais boca a boca, não é? A gente não colocou e-mail, né? Foi um convite mais explicando para cada uma o que era o coletivo. Então, trouxemos várias colegas e o que a gente está trabalhando é isso. É letramento, é conhecimento, é acolhimento. E com a necessidade de um comprometimento também dessas colegas. Sim, né? Um comprometimento, porque você tem... hoje, eu disse antes na primeira pergunta, né, que eu tenho otimismo porque eu vejo os tribunais com comissão de enfrentamento ao assédio, com comitê de equidade, mas as colegas que vêm para o TEIA, elas se comprometem a apoiar esses movimentos. Porque esses movimentos, eles são de inclusão, né? Então, é importante que elas se interessem. Então, quando sair um edital para concorrer, uma vaga na Comissão de Enfrentamento ao Assédio, no Comitê de Equidade, é importante que participem, né? Porque a gente precisa da participação das mulheres, porque nós não vamos ter uma pessoa só resolvendo tudo, né? Então, esses comitês existem no tribunal justamente para democratizar o tribunal. Então, e é importante que as colegas que integraram e que integram o grupo TEIA, que elas apoiem essas comissões e os comitês. Hoje eu vejo, por exemplo, quando a gente faz um evento da escola judicial relacionado à equidade, eu tenho mais uma participação feminina do que eu tinha quando nós não tínhamos o coletivo. Que bacana. Eu percebo isso. É a sororidade na prática, né? Sim. Concreta. Sim. Sai do mundo das ideias e... Sim, eu percebo um interesse muito maior. E as colegas vão, as colegas comentam, né? E quando você vê um filme que tem relação com a temática do coletivo, compartilha. E o mero fato de você ser ouvida, de você poder compartilhar, ter um espaço para compartilhar a sua experiência, porque às vezes você passa por algo sozinha. Né? Quando você tem uma rede de apoio, muda a sua percepção. Sente acolhida. Foi assim que a gente percebeu no segundo grau, né? E assim, às vezes você tá lá realmente achando que aquilo só acontece com você, né? Então, a parte cultural é muito importante também para a gente se provoca muito nesse sentido. Olha, eu fui ver uma peça, essa peça tem a ver com aquilo que a gente está conversando aqui. Então, eu acho que nós estamos crescendo no coletivo culturalmente, eu vejo isso, em letramento e culturalmente. E isso é importante para nós, porque os homens, assim, em geral, eles têm uma vida social fora do trabalho mais intensa do que a nossa. A gente acaba o trabalho, corre, pega filho na escola, da escola você vai naturalmente, a gente vai assumindo essas funções, né? A gente acaba fazendo meio trabalho-casa, casa-trabalho, né? E aí você não conversa, né? Então, o coletivo é uma oportunidade
maravilhosa para a gente conhecer outras realidades. E além de tudo isso, tem os cafezinhos, os encontros, que a gente precisa, que a gente precisa, que né? a gente Para precisa. dar, Sim. né, sair um pouco da rotina e A nossa saúde mental. Sim. Não, e eu acho assim, quando você tem pessoas, quando você compartilha interesses, cultura, conhecimento com outras pessoas, isso te faz crescer espiritualmente, te faz ter mais prazer no seu trabalho, mais satisfação, né? Então, eu acho que a gente só tem a crescer com essa troca, sabe? E eu estou muito feliz do coletivo tá andando. Hoje nós temos um grupo significativo de mulheres e eu espero que outras venham também. Fica o convite para todas. Fica o convite para Nós todas. já fazemos parte, Sim, né? Muito isso. orgulhosa e muito feliz por participar. Que Sim. bom. E eu até me lembrei agora de uma frase que eu vi outro dia numa camiseta, que estava escrito assim: onde não houver inclusão, seja o primeiro. Não sei se vocês já viram. E eu achei muito legal, porque a gente tem que assumir esse lugar assim de levar a inclusão, né? Não se omitir nessas piadas, né? Nessas situações constrangedoras. A gente tem que Se posicionar e colocar se posicionar, luz no tema. isso. A gente precisa sem trazer criar a um verdade. ambiente de batalha, de, né, guerra de sexo, gêneros, não é isso. Uhum. Eu acho que todo mundo tem direito de conquistar seu lugar e fazer valer a igualdade mesmo, é um direito fundamental. Exato. E falando dessa escuta, dessa empatia, dessa rede de apoios, a minha pergunta para a doutora Luciana. Doutora, na sua experiência clínica, essa escuta, esse acolhimento também impacta na saúde emocional das pacientes? Isso também tem benefícios para a saúde como um todo? Sim, tem muito benefício. Principalmente nas pacientes que estão em momentos de vulnerabilidade. Tratando um câncer, por exemplo, ou tentando engravidar e não conseguindo, com essa questão da infertilidade, pós-parto, né? Eu acho super importante essa troca, né? Vai reduzir a solidão, né? Essa empatia, essa troca, tudo reduz, né? Essa questão de você não estar sozinha nessa situação, né? Entender que existem outras pessoas que também passam pelos mesmos problemas, né? Valida as emoções também, né? Tira um pouco daquela culpa. Sim. De você estar sentindo A mulher aquilo. adora abraçar uma culpa, né? A gente Isso, tem que né? se livrar um pouco disso. Também gostam de empurrar uma culpa para a É gente. verdade. Então, Gostam de acho que empurrar essa ser questão honesta, da né? culpa é uma coisa muito importante, porque assim, entender que não é só você que sente desse jeito, né? Entender o sentimento, o que você está sentindo, né? E não resistir muito, né? E aceitar que você está naquele momento, eu acho super importante. Ajuda a enfrentar, né? Se acolher Enfrentar, também, sim, né? Se acolher. Autocompaixão, né? Autoajuda, eu acho super importante. Ajuda bastante. E assim, em relação a essa questão também, né? A gente vê que melhora até o tratamento, né? A paciente, se ela está fazendo um tratamento, ela até responde melhor as medicações, se ela está, né? Sim, se ela tem uma rede de apoio, um Rede de apoio é acolhimento. importantíssimo. Por isso que eu acho que as mulheres, elas têm que se dar a mão mesmo, né? Sim. Não pode ficar cada uma sofrendo no seu canto. Ou numa a gente tem que... competitividade que não vai levar a lugar Exatamente. algum. Que às vezes também nos é empurrada essa competitividade. Ainda hoje em dia é muito, eu Sim. acho. Principalmente as meninas mais, as adolescentes. A gente não mais, né? Não sei também. A maturidade da outra. Eu outro acho que olhar. a gente assim, está aprendendo. Estamos está evoluindo, né? Estamos lá tirando essas pecinhas, né, da parede de Lego, como eu E o falei. TEA é um exemplo né? disso. Sim. Exato, exatamente. Acho que mais mulheres têm que se unir aí em todos os cantos do mundo e para se ajudarem e caminharem juntas. Trocar experiências. E é como você falou, não significa um embate com os homens. Não. Sim. Mas é o nosso papel para que possamos ser ouvidas, para que haja equidade, não para que um gênero seja superior ao outro, nada disso, porque também há essa confusão. Uhum. Né? Muito bom. É. Que conversa inspiradora. Sim, adorei. Nossa, muita empatia, sororidade, bastante inspiradora mesmo. Quando a gente falou da culpa, eu lembrei de uma história que eu gosto assim, de contar. Eu vim do Ministério Público, né? Eu vim pelo 5º
do Ministério Público, estou no tribunal pelo 5º, e eu fiquei 15 anos no Ministério Público do Trabalho e assumi vários cargos na Procuradoria. E eu me lembro que na minha posse como procuradora-chefe, o que eu mais ouvi assim, mais de 3 vezes Eleonora, o que você está fazendo aqui? Você tem filhos pequenos. Os meus filhos estavam lá, pequenos, realmente. Sim. Né? Sim. Então, por isso que eu falo, a culpa que querem... E por curiosidade, não de homens somente, mas de mulheres. Não, de mulheres também. Ouvi de homens e ouvi de mulheres. Né? Então, porque veja, você quando vai assumir um encargo desse, você pensa muito quando você tem filhos, né, pequenos. Você pensa, eu conversei muito com normalmente Eduardo, pensa mais do que um homem, quando ele recebe a mesma possibilidade. Como que a gente se organizaria, né, porque eu teria muitas viagens, né, os meninos, eles não eram mais bebês, mas eram pequenos, né. Então, tudo aquilo foi muito conversado. Mas me chocou quando eu ouvi isso exatamente na cerimônia de posse, né? Então, esse é apenas um exemplo. Eu acho que cada uma de nós aqui talvez lembre de uma história isso parecida. Também, porque muitas vezes realmente querem nos empurrar uma culpa e a maturidade vai nos fazendo ver que a gente não precisa assumir essas culpas. E a gente consegue, até eu acho que a gente tem que ser exemplo para as crianças mesmo, né? Tanto para as meninas, para mostrar que elas podem, né, conquistar tudo que elas quiserem, elas podem escolher o que elas querem, e para os meninos que eles têm que respeitar a mulher que quer o que ela quer escolher na vida, né? E às vezes a gente vê uma mulher falando assim também, mas eu quero ficar em casa cuidando dos filhos. Não tem problema, a gente só quer que cada mulher tenha o seu poder de escolha, né? E que ninguém fale, você é obrigada a fazer isso, né? Que cada uma possa escolher seu caminho e que todos respeitem isso. Então, acho que é um papel muito importante aí que a gente tem que levar. Queria agradecer muito pelo bate-papo, foi muito inspirador, aprendi bastante, né? E acho que conseguimos aí fechar grandemente, né, a nossa temporada de 2025. Com chave de ouro. Sim. Doutora Eleonora, quer deixar alguma mensagem, mais alguma indicação de livro? Olha, eu quero agradecer o convite, eu fiquei extremamente feliz de participar, a gente de aprender com vocês, aprender com a doutora Luciana, dar aqui o meu exemplo também da reposição hormonal. Mas assim, eu acho que dessa nossa conversa eu ficaria extremamente feliz se cada pessoa que acompanhasse esse podcast, a partir de hoje, entenda que feminismo não é o contrário de machismo, que feminismo é uma luta, existem vários feminismos, sim, comprem o livro de Bell Hooks, leiam Bell Hooks, vão aprender muito com ela, existem vários feminismos, mas todos os movimentos feministas lutaram por igualdade, por inclusão, por justiça social. E é isso que a gente deseja e que a gente vai continuar vivendo, trabalhando por isso, né? Para ter uma vida melhor para todo mundo. Aí, como diz Bell Hooks, o título do livro é Feminismo é para todo mundo. Então é isso, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutora? Então, na verdade, eu queria deixar assim, que o principal que eu acho que fica, né, para a mulher no geral, em todas as fases da idade, né, em todas as idades, autocuidado. Então está relacionado a alimentação, exercício físico, sono, controle do estresse, que eu acho que é super importante, não ficar segurando um monte de pratinhos. De vez em quando deixa cair. Deixar cair, não tem problema. Sem culpa. Eu acho que isso é super importante, né? E eu atendo em Jundiaí. No meu consultório fica ali no centro da cidade, e aí quem tiver interesse é www.espaçoiris.com.br. Muito obrigada, adorei estar aqui hoje com vocês. Os nossos telespectadores possam assistir os episódios anteriores, porque tudo isso nós exploramos bastante. Tá tudo conectado. Se inscrevam no nosso canal, né? E que cada mulher encontre o seu ritmo, o seu equilíbrio e a sua voz, né? Que juntos sigamos aí construindo uma vida e um mundo mais igualitário, mais justo para todos. Muito obrigada, foi um prazer tê-las aqui. Obrigada, meninas. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.